Minutos antes de uma tragédia que mataria 5 mergulhadores nas Maldivas começar, uma sexta mergulhadora estava pronta para entrar na água. Mas no último instante ela desistiu. Ela estava preparada, ela estava no barco. Ela fazia parte do grupo, mas por algum motivo ela disse que não. E essa decisão, que talvez tenha parecido pequena naquele momento, acabou separando a vida da morte. Porque outros entraram e nunca mais voltaram. Essa é a história de uma expedição científica que deveria estudar o oceano, mas acabou se transformando em um dos casos mais complexos e perturbadores do mergulho recente. Um caso cheio de perguntas incômodas, contradições difíceis de ignorar e detalhes que parecem desafiar a lógica. Como é que 5 pessoas experientes, entre elas pesquisadores, biólogos marinhos e mergulhadores acostumados ao mar, acabaram presos dentro de uma caverna submersa onde, segundo informações disponíveis, alguns nem deveriam estar ali? E talvez a pergunta mais inquietante de todas: o que aquela sexta mergulhadora percebeu ou sentiu que os outros não perceberam? E para entender essa história, a gente precisa voltar para o dia 14 de maio de 2026. O cenário era Tiwanakandu, nas Maldivas. E aí, quando a gente fala das Maldivas, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma: água azul, areia branca, bangalôs sobre o mar, turismo de luxo e um tipo de beleza que parece impossível de alguma coisa dar errado. Mas o oceano tem duas faces. Na superfície, ele pode parecer um cartão postal, mas abaixo dele pode se tornar um ambiente brutalmente diferente. E em Tiwanakandu, essa diferença é ainda mais forte. Ali existe um canal natural no atol de Vavu, uma região com fortes correntes oceânicas e formações submersas que atraem mergulhadores, pesquisadores e exploradores. Mas o que torna o lugar ao mesmo tempo fascinante e perigoso é o que existe lá embaixo, uma rede complexa de cavernas de coral. E essas cavernas não estão em águas rasas. A entrada fica em uma profundidade crítica entre 50 a 60 metros, e isso já muda tudo, porque mergulho a essa profundidade não é mais uma simples aventura recreativa. É um ambiente técnico, exigente, onde cada decisão precisa ser calculada. O tempo do fundo é limitado, o consumo de ar aumenta, a subida exige cuidado e qualquer erro pode ter consequências graves. Mas existe um detalhe ainda mais importante: não era apenas profundidade, era uma caverna. E mergulhar em caverna é outro universo. No mar aberto, se algo dar errado, o mergulhador simplesmente pode subir. Dentro de uma caverna, não. Dentro de uma caverna não é bem assim. Existe pedra acima da cabeça, existe escuridão ao redor, existe uma única rota de saída. E se você perder essa rota, o oceano deixa de ser um espaço aberto e se transforma em uma prisão. E foi nesse ambiente que 5 pessoas perderam a vida. Entre elas estavam pesquisadores italianos, pessoas ligadas ao estudo do mar, gente que não via o oceano apenas como cenário, mas como objeto de vida, trabalho e paixão. E aqui nasce o primeiro grande paradoxo. Essas pessoas conheciam o mar, mas talvez conhecer o mar não seja o mesmo que dominar o mar. Mônica Montefalcone era uma professora universitária respeitada, com uma carreira científica sólida. Sua filha Georgia compartilhava da mesma paixão pelo oceano. Muriel Odenino era bióloga marinha. Gianluca Benedetti era descrito como alguém cuidadoso e meticuloso. Frederico Gualtieri também fazia parte daquele grupo. E não eram pessoas aleatórias entrando em uma aventura irresponsável, sem nenhum preparo. E é justamente por isso que esse caso incomoda tanto. Se fossem pessoas iniciantes, a explicação parecia fácil. Faltou experiência, faltou noção do risco, não sabiam o que estavam fazendo. Mas quando a tragédia envolve pessoas experientes, a pergunta muda completamente. Não é mais por que não sabiam. Agora a pergunta é por que, mesmo sabendo, conseguiram em frente. A autorização científica, segundo as informações do caso, permitia uma atividade em águas abertas e com limite de profundidade definido. Havia um plano no papel, havia uma estrutura formal, havia uma missão. Mas o que aconteceu na prática parece ter ultrapassado esses limites. 5 pessoas acabaram dentro de uma caverna submersa, a cerca de 60 metros, em um ambiente fechado, extremamente perigoso. Essa diferença entre o que estava autorizado e o que realmente aconteceu é uma das grandes contradições dessa história, porque tragédias muitas vezes não começam com um erro grande,
Elas começam com pequenas flexibilizações, um limite empurrando um pouco mais para longe, uma decisão justificada pela experiência, uma exceção que parece aceitável. E quando nada de ruim acontece na primeira vez, a exceção começa a parecer normal. E esse fenômeno tem um nome: normalização do desvio, que é quando pessoas ou grupos passam a aceitar desvios de segurança como se fosse parte da rotina. No começo todos sabem que é perigoso, que é arriscado. Depois o risco vira hábito. E com o tempo aquilo que deveria soar como um alerta passa a parecer apenas mais um dia de trabalho. Talvez tenha acontecido isso ali. Talvez não. Mas a possibilidade precisa ser encarada. Porque existe uma diferença enorme entre ter experiência científica e ter treinamento específico para sobreviver em cavernas submersas. Uma pessoa pode ser brilhante em biologia marinha, pode ter estudado recifes, corais, ecossistemas, correntes, espécies e transformações ambientais. Pode ter anos de pesquisa, mas isso não significa que ela esteja preparada para se orientar em uma caverna inundada, escura, profunda, com ar limitado e o teto de pedra em cima da cabeça. São habilidades completamente diferentes e confundir uma com a outra pode ser fatal. Essa é uma das partes mais difíceis de aceitar nessa história. A inteligência não elimina a vulnerabilidade. Prestígio acadêmico não substitui equipamento adequado. Autoridade não substitui protocolo. E paixão pelo oceano não muda as regras da física. Mas antes de chegar à física, precisamos falar de uma teoria que surgiu logo depois do acidente. Nos primeiros dias, muita gente tentou explicar a tragédia com a ideia de que os mergulhadores teriam sido sugados para dentro da caverna por uma corrente poderosa. Era a teoria do chamado efeito Venturi. A imagem era assustadora. A entrada da caverna funcionando como um funil gigante puxando os mergulhadores para dentro contra a vontade deles. Essa teoria tinha força narrativa. Ela explicava tudo de forma simples. Os mergulhadores não teriam escolhido entrar, teriam sido arrastados. Mas, segundo análises posteriores, essa explicação não se sustentava. Especialistas envolvidos na recuperação dos corpos afirmaram que o fluxo dentro da caverna era fraco demais para arrastar alguém daquela forma. E isso muda completamente o peso da história, porque se a corrente não os puxou, então eles cruzaram a entrada por decisão própria. E essa conclusão é muito mais desconfortável. Ela nos obriga a olhar para fatores humanos, como confiança, pressão de grupo, autoridade, ambição científica, curiosidade, talvez até aquela vontade silenciosa de ir um pouco além. E isso nos leva de volta à sexta mergulhadora, porque ela estava ali, ela viu o mesmo cenário, ela ouviu as mesmas conversas, ela sentiu a mesma pressão do grupo. E mesmo assim, no último momento, ela recusou. Pensa no peso disso. Em uma equipe, especialmente uma equipe científica ou técnica, dizer não pode ser muito mais difícil do que parece. Ninguém quer ser visto como um fraco, ninguém quer atrasar uma missão, ninguém quer parecer medroso, ninguém quer contrariar pessoas mais experientes. E quando há figuras de autoridade presentes, esse peso aumenta ainda mais. Existe um viés cognitivo chamado efeito Halo. Ele acontece quando a competência ou reputação de alguém em uma área faz com que as outras pessoas ao redor passem a confiar mais em todas as decisões dessa pessoa. Então, se um líder respeitado parece seguro, o grupo tende a se sentir seguro também, mesmo quando há riscos objetivos. E é assim que pensamentos críticos podem ser silenciados sem que ninguém perceba, não por imposição direta, mas por uma dinâmica social. Você olha ao redor e pensa, se todos estão indo, então deve estar bem. E talvez seja exatamente por isso que a sexta mergulhadora chama tanta atenção, porque ela quebrou o fluxo. Ela interrompeu a obediência silenciosa do grupo. Ela disse não. Não sabemos se foi por medo, por intuição, se foi por desconforto físico, dúvida técnica ou apenas uma decisão pessoal. Mas o fato é que ela não entrou e os outros entraram. Hoje, ela é uma testemunha importante, mas também é alguém que provavelmente carrega uma pergunta impossível. Por que afinal estou viva? Esse tipo de sobrevivência pode parecer sorte para quem vê de fora, mas para quem vive pode ser um peso enorme, porque sobreviver por uma decisão de minutos não significa escapar completamente da tragédia. Às vezes significa passar o resto da vida tentando entender o instante que mudou tudo. Enquanto isso,
dentro da caverna, o cenário físico começa a se impor. Uma das hipóteses mais fortes envolve uma armadilha de sedimentos. A ideia é a seguinte: para sair do sistema, os mergulhadores precisariam seguir por uma passagem correta, possivelmente um corredor sinuoso. Mas um acúmulo de sedimentos teria confundido a percepção visual do grupo. E em mergulho de caverna, visibilidade é vida, e sedimento é uma ameaça silenciosa. Basta um movimento errado das nadadeiras para levantar partículas do fundo. Em segundos, a água pode ficar turva, a lanterna passa a iluminar apenas uma parede de sujeira suspensa, e o caminho desaparece. Agora imagina isso a 60 metros de profundidade, no escuro, com ar limitado, com uma caverna ao redor e com a mente começando a perceber que talvez o caminho escolhido não seja a saída. Segundo essa hipótese, os mergulhadores podem ter confundido uma passagem com a rota correta e entrado em uma câmara sem saída, um beco sem saída natural. E aqui está a outra contradição cruel. Aquilo que parecia ser a saída pode ter sido justamente a armadilha. O cérebro humano procura padrão, procura caminho, procura esperança, mas no ambiente extremo, a esperança errada pode matar. Quando o mergulhador percebe que está desorientado dentro de uma caverna, a luta deixa de ser apenas contra o ambiente, passa a ser contra o próprio corpo. A respiração acelera, o coração dispara, a mente tenta processar informações demais ao mesmo tempo, e então entra a matemática implacável do ar. A 60 metros de profundidade, a pressão é cerca de 7 vezes maior do que na superfície. Isso significa que cada respiração consome muito mais gás do cilindro. Em repouso, uma pessoa que consumiria cerca de 15 litros por minuto na superfície pode passar de 100 litros por minuto nessa profundidade. E isso se ela estiver calma. Mas ninguém permanece calmo quando percebe que está preso. Em situação de pânico, o consumo pode subir drasticamente. O cilindro parecia ser suficiente minutos antes, porém começa a desaparecer. E quando o ar começa a desaparecer, o pânico aumenta. É um ciclo cruel. Mais medo, mais respiração, menos ar, menos tempo e mais desespero. E dentro de uma caverna, tempo é tudo. Porque não basta subir, não basta apontar para cima. A saída não está acima, está atrás, em algum ponto do labirinto. E se você não sabe onde está esse ponto, cada segundo vira uma sentença. Além disso, havia a questão do equipamento. Segundo as informações analisadas, o grupo não possuía uma configuração típica de mergulho técnico em caverna profunda. Não havia, aparentemente, uma linha guia contínua, o chamado fio de Ariadne, ou a linha de vida. Esse fio é essencial, porque quando a visibilidade desaparece, ele permite que o mergulhador encontre o caminho de volta pelo tato. Sem ele, a caverna vira um labirinto absoluto. Também há relatos do uso de cilindros simples, sem a redundância esperada para uma penetração profunda em ambiente fechado. E isso levanta outra pergunta difícil. Por que, afinal de contas, entrar em uma caverna profunda sem um conjunto técnico ideal? Essa é a pergunta que transforma um acidente em investigação. Porque talvez não tenha sido apenas uma falha individual. Talvez tenha sido uma falha sistêmica, uma cadeia de decisões, uma cultura de risco, um excesso de confiança normalizado, um ambiente onde a autoridade e a experiência criaram talvez uma sensação de segurança maior do que a realidade permitia. Mas essa tragédia não terminou com o desaparecimento dos 5 mergulhadores. Ela continuou no resgate. Quando o alerta foi dado, equipes locais começaram uma operação difícil e perigosa. O corpo do guia local foi encontrado perto da entrada da caverna. Porém, recuperar os outros corpos exigia entrar muito mais fundo. E então aconteceu uma segunda tragédia. Um mergulhador de elite das Forças Armadas das Maldivas morreu durante a tentativa de recuperação, vítima de complicações relacionadas ao mergulho. Isso mostrou que o local não era perigoso só para as vítimas, era perigoso também para os socorristas. Mesmo equipes treinadas estavam enfrentando um ambiente extremo. E aí foi necessário chamar uma força internacional especializada. Mergulhadores finlandeses, equipados com rebreathers de circuito fechado e propulsores subaquáticos, entraram na operação. E aqui existe uma dimensão psicológica quase impossível de imaginar. Esses mergulhadores sabiam o que iriam encontrar. Eles não estavam descendo para explorar, estavam descendo para recuperar pessoas que haviam morrido ali, em uma caverna escura, profunda, silenciosa, com longas paradas de descompressão, impedindo qualquer retorno rápido à superfície.
É preciso um tipo raro de controle emocional para fazer isso, porque qualquer pessoa sentiria medo, mas a diferença é que esses profissionais precisavam sentir medo e continuar funcionando. Precisavam controlar a respiração, navegação, comunicação, equipamento, tempo e mente, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando finalmente chegaram à terceira câmara, encontraram os 4 mergulhadores desaparecidos. Como não podiam subir rapidamente por causa da descompressão, eles enviaram uma mensagem à superfície em um bloco de notas impermeável. E a mensagem era curta: encontramos os 4. Poucas palavras, mas carregadas de um peso gigantesco. Ali terminava a esperança e começava outra fase, a busca por respostas. As autópsias, no entanto, não trouxeram a clareza esperada. Segundo informações divulgadas, não foram encontrados sinais óbvios de trauma que explicassem as mortes. Isso tornou os exames toxicológicos e os dados dos equipamentos ainda mais importantes. Mas corpos que permanecem dias submersos em água tropical quente tornam a investigação muito mais complexa. A água não preserva respostas como muita gente imagina. Ela pode, inclusive, apagar as respostas. Ela altera evidências, ela dificulta interpretações e transforma até a toxicologia em um quebra-cabeça. Por isso, as câmeras de ação e os computadores de mergulho podem ser peças fundamentais. Eles talvez revelem a sequência real dos acontecimentos: profundidade, tempo, consumo, deslocamento, possível desorientação, talvez até os últimos momentos antes de tudo sair do controle. Mas existe uma possibilidade ainda mais inquietante. Talvez, mesmo com esses dados, a resposta nunca seja simples. Talvez não exista uma causa única. Talvez o acidente tenha sido resultado de uma combinação, um plano estendido além do previsto, uma entrada consciente, sedimentos confundindo a saída, a ausência de linha-guia, consumo acelerado de ar, pânico, profundidade e pressão do grupo. Nenhum desses elementos sozinhos talvez explique tudo, mas juntos eles formam uma sequência devastadora. E é isso que torna essa história tão importante. Ela não fala apenas sobre mergulho, ela fala sobre seres humanos diante do risco. Fala sobre como pessoas inteligentes podem tomar decisões perigosas quando estão dentro de uma dinâmica de grupo. Fala sobre como a experiência pode proteger, mas também pode enganar. Fala sobre como a autoridade pode orientar, mas também pode silenciar. Fala sobre como a busca por conhecimento pode, às vezes, empurrar as pessoas para além da linha segura. E fala sobre uma verdade dura. A natureza não se importa com seu currículo, não se importa com títulos, não se importa com boas intenções. O oceano não abre exceção. Talvez essa seja a maior contradição de todas. Aquelas pessoas dedicaram parte da vida ao mar, estudaram o mar, protegeram o mar, tentaram compreendê-lo e morreram dentro dele. Não porque o mar seja cruel no sentido humano, mas porque ele é indiferente. E essa indiferença é o que mais assusta. No fim, a tragédia em Tijuana Candu deixa uma pergunta que vai muito além daquele dia. Como impedir que a confiança se transforme em cegueira? Como garantir que o prestígio científico não ultrapasse o limite da segurança? Como criar uma cultura onde qualquer pessoa, mesmo a mais jovem da equipe, possa dizer não sem medo de parecer fraca? Porque talvez a vida da sexta mergulhadora tenha sido salva exatamente por isso, por um não. Uma palavra simples, uma recusa, uma interrupção. E enquanto todos seguiam, ela parou. E talvez essa seja a lição mais poderosa de toda essa história. Às vezes, coragem não é entrar. Às vezes, coragem é simplesmente desistir. Porque naquela manhã, nas Maldivas, 5 pessoas seguiram para dentro da água, acreditando que estavam indo, mas uma delas ficou para trás. E por causa dessa decisão, hoje existe alguém que pode contar o que aconteceu antes da descida. Alguém que talvez tenha visto os detalhes, os gestos, as conversas, os sinais, as dúvidas. Alguém que carrega a parte da história que a caverna não conseguiu engolir. E enquanto investigadores analisam dados, câmeras, computadores e relatos, a imagem mais forte continua sendo aquela. Um grupo pronto para mergulhar, um mar aparentemente calmo, uma caverna esperando lá embaixo, e uma sexta mergulhadora que no último instante, no último segundo, decidiu não entrar.
Depois disso, os outros desapareceram e a pergunta permanece: foi apenas sorte ou ela percebeu algo que todos os outros simplesmente ignoraram? Se você quer saber como os finlandeses resgataram os corpos da maneira mais profissional possível, é só clicar nesse vídeo aqui. Se você gostou e caso tenha gostado do conteúdo, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos do Atualidade Dinâmica. Eu sou Rolim Júnior e até o próximo vídeo.